Olá, eu sou o Rodrigo Fonseca e ajudo os dentistas a saberem como é possível fazer pinos 2 vezes mais rápidos do que o normal que você faz aí no seu consultório, mas que não fraturem e que não soltem. Nós estamos dentro de uma jornada preparatória para a imersão Quebrando Paradigmas com Pinos. E essa faz parte de uma sequência de aulas que nós vamos conversar sobre os caminhos que te levam a dominar os pinos ou sobre aqueles itens, obstáculos, sabotadores que te atrapalham dentro dessa caminhada. Hoje nós vamos conversar sobre por que os pinos que poderiam ser super resistentes continuam fraturando. Para que a gente continue aqui dentro desse canal produzindo muito conteúdo, é importante que você assine o canal, ative os lembretes para ser sempre avisado e dê o seu like para que daí a gente consiga sempre trazer mais conteúdo para você e você nos ajude a levar esse canal para o máximo de pessoas possíveis. Vamos lá então ao nosso conteúdo de hoje. Dentro dessa nossa conversa, poxa, eu preciso armar estratégias para que os pinos não fraturem, que eles não soltem. Por que nós estamos focando em um pino não fraturar e não soltar? Esses são alguns dos principais problemas. Nas próximas lives nós vamos abordar exatamente esses problemas. E de uma maneira, digamos que é uma via de mão dupla, mas que vai sempre para o mesmo sentido. O que significa isso? Quem já está acompanhando desde a nossa primeira live nessa jornada preparatória para a imersão Quebrando Paradigmas com Pinos, vocês já perceberam que um dia nós falamos sobre os caminhos que você deve seguir. No outro dia a gente fala sobre a detecção de obstáculos que você identificou dentro daquele caminho e como você faz para superar isso. Então hoje nós vamos falar para vocês a respeito de por que os pinos que realmente poderiam ser super resistentes, por que eles continuam fraturando. Ou seja, em resumo, quais são as causas das fraturas? Se você identifica a causa de um problema, você se torna muito mais apto a saber como corrigir esse tipo de problema e, eventualmente, o que é o mais desejável, prevenir que esse tipo de problema aconteça. Vocês viram dentro de todas as nossas outras conversas aí para trás que é fundamental que você construa a sua informação com conhecimento científico. Essa nossa conversa de hoje vai mostrar para você, primeiro, os caminhos que você tem que entender para saber o que fazer e os seus pinos não fraturarem. Mas você precisa, na raiz do problema, identificar a causa da fratura. Se você identifica a causa da fratura, você andou meio caminho adiante, porque aí você pode saber se aquela situação clínica é possível eventualmente de ser reparada, ou mesmo que ela não seja reparada e você teve uma experiência com aquilo, mas você vai saber o que fazer para a próxima vez. Agora, não adianta nada se você não tiver o conhecimento sobre isso, e é esse assunto que eu quero trazer aqui para vocês, então, nessa nossa caminhada. Eu vou virar o celular ali, tem algumas anotações para que a gente vá fazendo e conversando com vocês a respeito desse assunto. Tem vários casos também que nós vamos mostrar, eu vou dar uma pequena amostra aqui para vocês. Por exemplo, isso aqui vai ser uma das coisas que nós vamos mostrar. Por que ocorreu aquela fratura que vocês estão observando? Deixa eu tirar rapidamente aqui esses comentários. Vejam só, nós estamos observando ali uma trinca bem no meio da raiz que se tornou uma grande fratura. Nós vamos investigar isso aqui. Está super claro, né? É nítido. Eu vejo absolutamente que isso ali aconteceu. Mas e nos casos aonde chegar uma situação, por exemplo, como esta aqui para você? Aqui não está super claro que existe algum problema. Então a gente observa e fala, caramba, mas será? O que existe? O que está acontecendo ali? Será que realmente tem uma fratura, uma trinca? O que eu posso fazer? Qual a melhor situação para lidar com isso? Todas essas perguntas vão montar o seu grande quebra-cabeças para você construir
esse conceito de pinos mais rápidos, pinos mais resistentes e fortemente aderidos. Então, olha só, as fraturas, elas são consideradas os principais problemas junto com esses outros indivíduos aqui, ó. Vocês estão vendo as causas aqui. Se eu somar fraturas de raiz com as fraturas de pinos, nós vamos conseguir um índice muito grande dos principais problemas que acontecem com os pinos. Então, vejam só, esses aqui são os elencos que eu extraí de uma série de artigos científicos para que a gente tenha essas informações e saiba identificar quais são os principais problemas. Então, por que é que os pinos falham? Os pinos falham primordialmente, vejam só quem é aí da endodontia. A principal causa das falhas dos pinos, ela é endodôntica. Ou seja, o cidadão vai, faz a endodontia, instala um pino, faz a prótese, faz a coroa, faz a resina, faz tudo o que tiver que ser feito de uma maneira bem feita, mas no futuro a chance do principal problema que leva à perda é uma lesão periapical causada por uma dificuldade, talvez, de resolver aquela endodontia. Bom, daqui a pouco nós vamos conversar mais sobre isso. Eu quero traçar um paralelo agora, uma conversa sobre esses aqui, ó. Agora vocês estão vendo que nós temos, em um segundo lugar, se eu juntar os dois grandes grupos aqui de fraturas radiculares e fraturas de pinos, e aqui a perda por cimentação. Então, ó, perda da cimentação. Ou seja, o seu pino soltou. Aqui, então, nós temos um problema de cimentação. Aqui nós temos fraturas exclusivas dos pinos e fraturas radiculares. Tá? Não estou dizendo aqui a respeito do tipo de pino ainda não. Nós não conversamos nada disso até o momento. Agora, por que que eu estou focando com vocês sobre essa... Por que que é tão principal a gente pensar nas fraturas? Vocês viram que se eu unir os dois tipos de fraturas que normalmente acontecem nos pinos, esses tipos de fraturas, quando eles acontecem, eles vão acontecer juntando os dois numa das maiores proporções dos problemas que ocorrem nos pinos. Fraturando só o pino, fraturando a raiz. Existem causas para isso. Por que eu estou desconsiderando o problema endodôntico? Porque a premissa básica, apesar dela não acontecer, infelizmente, é que o dente chegue para você, se você está fazendo pino, ou normalmente o endodontista também tem isso no seu cardápio de trabalho, né? Faz já a endodontia e faz o pino. Precisa construir o processo endodôntico com segurança. Você precisa saber fazer e fazer bem feito. Senão não vai funcionar o restante do seu trabalho. É a sedimentação do seu trabalho para que você possa construir com qualidade e depois ter sucesso. Então nós estamos descartando isso porque eu quero considerar que a endodontia foi feita com qualidade, não me importa se ela foi feita em uma sessão, se o paciente precisou de algumas sessões a mais, se ele precisou de uma cirurgia paraendodôntica, nada disso importa aqui nesse momento, porque o fato é que eu preciso chegar no momento do pino com todo o aparato ali dental, radicular, endodôntico pronto. Pronto para eu fazer. Aí agora sim é a responsabilidade de quem for fazer a instalação do pino, fazer aquilo bem feito para que não ocorram as fraturas radiculares, fraturas de pinos ou o processo de perda por cimentação. Amanhã é sábado, no domingo eu começo a falar sobre essa questão de soltar, tá? Então no domingo começo a falar sobre soltar. Hoje e amanhã nós vamos falar dessas fraturas que ocorrem no domingo sobre soltar.
Então vejam só, desde que a gente já sabe esse panorama dos principais problemas que podem acontecer ali, vamos evoluir o nosso pensamento para a gente conseguir entender então aonde é que nós devemos chegar. Então, se você identifica o nosso foco da nossa conversa, que o principal é a chance de ocorrer fraturas de pinos ou raiz, no início do seu processo, você precisa ter elementos para fazer se o diagnóstico foi uma fratura, dos dois principais problemas que acontecem aqui, né? Se é a fratura do pino ou se é a fratura da raiz. Como vocês viram nas imagens lá no início que eu mostrei para vocês, algumas vezes isso aqui, é o mais difícil de você conseguir identificar. Então vamos botar aqui algumas estrelinhas, ó. Então é o mais difícil. Porque a fratura do pino ela é nítida, né? Ela é clara, não tem como você não ver que a fratura aconteceu. Agora, fratura radicular ela é mais difícil de detecção. Por que é difícil de você detectar? Quando você tem uma fratura, por exemplo, ó, se eu vejo uma trinca como essa dali, tá claro, né? É super nítido. Apesar de algumas vezes passar até despercebido pelas pessoas, mas eu consigo observar aquela trinca radicular caminhando ali, e aí você começa a pesquisar alguns indícios que podem ter levado a esse tipo de problema. Vejam só o formato, a dimensão daquele pino metálico que ali está, a espessura de remanescente radicular que aí está, então são indícios que vão te trazendo essa informação. Mas vão existir situações como essa que eu mostrei para você no início, aonde, poxa, tem uma estrutura, uma substância importante, tem uma quantidade de estrutura dental importante aí. Por que será então que essa coisa fraturou? Ou será que fraturou? Essa detecção da trinca, da fratura, ela é importantíssima. Aí eu tenho duas coisas que são fundamentais para você pensar e usar nesses momentos. Primeiro é um pensamento do seguinte: o que é que estava aí? O que é que estava aí antes? Várias vezes, se você ainda não se deparou com isso, pode perguntar, algum colega já se deparou. Eu recebo usualmente directs aqui para a gente fazer interação, fiquem à vontade para isso, para a gente conversar, aqui é o lugar. Quem tiver dúvida durante a aula, viu gente, pode colocar lá naquela caixinha lá embaixo, depois no final eu respondo para vocês. Então percebam o seguinte, usualmente eu recebi alguns dias atrás, uma pessoa me perguntando, falando, professor, chegou um paciente para mim, com o pino e a coroa soltos, eu observei, a raiz estava comprida, estava na dimensão legal, tudo certo, e eu vi que estava legal, estava bem adaptado, recimentei aquele pino. Alguns dias depois, esse paciente me manda uma nova mensagem de que soltou novamente. E eu recimentei tudo certinho, manipulei material, tudo ok, fiz a cimentação, tudo bacana. Era um núcleo metálico fundido. Qual elemento é? Não era o dente 12. Beleza, então me manda uma radiografia dele. Ela me mandou uma radiografia antiga, né? De antes do problema acontecer. Quando eu visualizei essa radiografia de antes do problema acontecer, estava legal, né? Parecia estar bacana, dimensão legal, o osso em volta, legal, beleza. Bacana. Aí eu falei para ela, não, eu preciso de uma radiografia atual. Se a gente não tiver uma radiografia de agora, às vezes eu não consigo observar qual é a possibilidade do problema. Beleza, me mandou a radiografia nova. Na hora que eu olhei, me pareceu existir uma trinca. Por que eu suspeitei disso? Gente, se você tem comprimento ideal, tem estrutura dental aparentemente boa, como nós estamos vendo aí nesse caso, ó. Você tem uma dimensão, quando você vai fazer um núcleo metálico, as espessuras das paredes, elas têm que ser de 1/3 de todo o diâmetro radicular. Então, 1/3 aqui, 1/3 aqui e 1/3 do diâmetro do pino. Esse é um dos critérios para se fazer um núcleo metálico fundido. Aí tá
praticamente obedecendo isso. O pino está um pouquinho mais largo, né? Um pouquinho mais largo, mas eu consigo ter uma espessura de parede interessante. Então, puxa, se tem comprimento para o pino, se tem espessura, se é um dente número 12, que em teoria, não deveria receber contatos, né? Ou se receber contatos na protrusão ou lateralidade proibido, né? Mas na protrusão que isso seja protegido junto com outros elementos, nunca nele isolado. Então, beleza. Então, maravilha. Na hora que a gente vê, todos os critérios pareciam estar legais e a coisa continua soltando. Nesse momento, você vai suspeitar de uma trinca radicular. Por quê? Porque é muito difícil de você, a olho nu, conseguir visualizar. Então, quais são as duas estratégias que você tem que ter para conseguir ver essa chance de problema acontecendo ali? Primeiro delas, fotografia. Isso aqui vocês estão vendo uma fotografia com um aumento, quem a gente está no celular aí, não dá para a gente ver num aumento gigante. Mas se você tira uma boa fotografia e coloca isso numa grande tela de computador, aí você amplia e tem muito mais condições de visualizar. Tá? Então, assim, eu estou colocando dentro de um grupo, né? Na verdade, pode ser fotografia, você pode... Tem gente que trabalha com microscópio, com lupas. O fato é que nós precisamos de aumento visual. Esse aumento visual, o mais fácil de todos é a fotografia, mas você pode ter esses outros recursos aí para você usar também. Se não, no olho nu, no meio da saliva, daquela coisa toda, é muito difícil de você ver, a não ser quando é super claro como é uma situação como essa. Aí é inquestionável. Mas numa situação de dúvida assim, poxa, não é fácil você perceber, né? Não é fácil de maneira alguma. Então a primeira coisa é aumentos visuais, tá? Ampliação para você tentar conseguir fazer essa identificação. Associe com o histórico da coisa. Se você for pensando no histórico, poxa, colocou, esse dente não era para ter problema, dente anterior é mais problemático que dente posterior, né? Esse é um dos critérios que a gente vai ver no dia 20 de seleção de pinos. Poxa, se é mais preocupante e a quantidade de estrutura, parece estar legal, vá associando tudo. Então eu suspeitei por essa linha de raciocínio que aqui poderia existir uma trinca. Na imagem radiográfica, realmente me suscitou a aparência de uma trinca radicular. Existem duas linhas que lidam com trincas. Existe uma linha japonesa que tenta recuperar isso com um processo adesivo. Tenta colar essa estrutura de maneira que isso permaneça ainda algum tempo. Tem situações que não lidam bem com isso, porque esse problema é super instável e pode trazer um problema futuro para o paciente, caso ele realmente venha a perder essa raiz, e essa trinca caminhando lá para baixo, ela pode representar um grande problema em termos de perda óssea, de lesão periodontal, de retração da região de papila, o que depois vai ter implicações não só para a instalação do implante, mas implicações estéticas de você conseguir ter um resultado legal. Então, precisa avaliar com muito cuidado se você vai manter um dente com uma trinca. Normalmente essas trincas elas acontecem mais verticais, né? Então é um problema. E outra coisa, atente-se à presença dessas trincas em qual local? Qual local? Nas mesiais e distais. Por quê? Porque o seu pino está inserido dentro de um tubo. E quando ele está inserido dentro de um tubo, o indivíduo morde aqui, ele faz esse movimento, para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás. Então, aonde tem uma chance de abertura, de rasgar, de trincar, normalmente nas mesiais e distais, aonde faz a curvinha para cá e para cá, ó. Então isso aqui, ó, tchum, 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 e aí o esforço leva a essa chance de trincas nessa região, como nós estamos vendo aí nesse elemento,
como nós vamos ver em uma série de outros elementos aí, tá certo? Então, ponto fundamental, que você tenha o diagnóstico da fratura. Beleza, sei o diagnóstico da fratura, então eu preciso saber o que pode ter causado. Para isso é importante que você saiba qual material estava ali, naquele local. Tá certo? Vamos voltar lá que eu vou mostrar coisas super importantes para você agora nesse aspecto. Dentro então dessas possibilidades de fratura do pino ou fratura de raiz, isso tem íntima relação com o material que você ali utilizou. Desde que os pinos podem ser feitos com fibra ou podem ser feitos com metal. E essa diferença, ela vai se traduzir no comportamento biomecânico e na possibilidade de adesão do material que você estiver utilizando. Então, se você tem materiais que são de um determinado comportamento biomecânico e tem capacidade de adesão, é uma situação que pode favorecer, por exemplo, a fratura mais do pino e talvez menos da raiz. Quando você tem situações onde o comportamento biomecânico do pino é muito diferente da raiz e esse material tem dificuldades adesivas, as chances são de que pino não frature e tenhamos mais fraturas radiculares. Como eu estou dizendo para você, essas são as chances. Então, se eu colocar aqui, ó, isso aqui como o número 1 e esse aqui como o número 2, então eu vou colocar o seguinte, ó, o número 1 grandão com o número 2 grandão e o número 1 pequenininho com o número 2 pequenininho, ou seja, comportamento biomecânico muito diferente, pouca possibilidade de adesão. Comportamento biomecânico próximo à estrutura dental, com grande capacidade de adesão. Isso aqui é fibra, isso aqui é metal. Tá certo? Então, quem tem um comportamento biomecânico mais próximo da raiz, normalmente vai ter capacidade adesiva. Normalmente, não são todos os materiais, tá? Mas isso aqui, dentro dessa diferença que nós estamos traçando, é a verdade. Então, daí eu tenho capacidade de adesão e isso me faz ter um comportamento biomecânico interessante, desde que eu tenha propriedades próximas à raiz. Não adianta nada eu ter, por exemplo, existem metais que têm comportamento biomecânico, algumas propriedades como a rigidez, muito próximas à da estrutura dental. O amálgama, por exemplo, tem. Bem próxima da estrutura dental, só que não tem adesão. Então, por isso que eu coloquei ali o maisinhos. Você tem que somar as duas coisas. Quando você soma essas duas coisas, aí é um conjunto de comportamento diferente. Não adianta, por exemplo, por isso que não adianta você cimentar um pino de fibra de uma maneira errada. Se você cimentar um pino, puxa, mas o pino de fibra tem comportamento biomecânico legal, é bem parecido com o remanescente radicular, beleza, show de bola. Mas, Rodrigo, eu fiz isso e quebrou um pedaço da raiz ainda. Importante, por quê? Porque talvez você errou na cimentação. Aí aquilo que era para ser altamente efetivo ali dentro, se unindo com as paredes, ele está solto. Então ele está funcionando como se fosse um metálico, né? Ele não está mudando. É lógico que, guardadas as devidas proporções de rigidez, de módulo elástico desses diferentes materiais, mas não funcionou nada. Então sempre precisa unir as duas coisas. Você tem que ter um entendimento do que é o material que você está utilizando
e como que essa coisa se interage com a estrutura, tá? Para que aí sim a gente possa saber como lidar melhor com isso. Olha aqui essas imagens, ó. Isso aqui, esse é de um trabalho científico publicado no Journal of Endodontics em 2014. Já tem 6 anos. Então observem lá as diferenças de acúmulos e distribuição de tensões que nós temos nos diferentes tipos de pinos compostos com materiais diferentes e que interagem com a estrutura dental de maneira diferente. Então a gente percebe que nos de fibra, que são esses aí do lado esquerdo da tela, nós temos uma interação com a estrutura dental que me permite uma situação talvez mais próxima da realidade de um dente rígido, que as tensões conseguem ser distribuídas de uma maneira mais igualitária em toda aquela estrutura. Na hora que você vai para os metálicos, como eles têm uma alta rigidez, eles tendem a concentrar as tensões no seu interior e bem na interface. Olha, vocês estão percebendo esses círculos que estão aí, ó, demarcados, bem nessa interface, né, com o remanescente de estrutura dental. Então, o que isso nos alerta? Poxa, então é por isso, Rodrigo, que existe uma possibilidade maior das fraturas radiculares acontecerem quando eu uso um núcleo metálico. Então não significa que o núcleo metálico ele está, então agora ele está contraindicado. O que está contraindicado? Está contraindicado esse criminoso aí, ó. E isso está contraindicado. Duas coisas erradíssimas nessa situação clínica. Primeiro, o pino extremamente curto. Extremamente curto. Observem lá na radiografia, lá embaixo, lógico, já está com cárie e tudo, né? Mas observem na radiografia que há um remanescente obturador de canal lá pertinho do ápice, né? E daquele remanescente até chegar no começo do pino tem uma avenida atlântica ali, né? Gigantesca. Tem uma avenida enorme ali presente. Ou seja, tem um erro de seleção de pino, tem um erro técnico de instalação de pino e tem um erro na concepção do material que foi aí utilizado. Qual que é esse erro técnico? É você fazer todos esses erros que vocês viram. Poxa, não cheguei até lá embaixo, tal, não adaptei direitinho. O erro do material e do pino em si não é só porque é metálico, mas é porque utilizou-se uma estratégia que infelizmente ainda existe, mas olha, pelo amor de Deus, é proibido. Isso é proibido. Pinos rosqueáveis dentro do canal. Proibidíssimo. Você faz essa torção e está incidindo tensões dentro daquela estrutura. Poxa, para ele travar, o que no passado se pensava? Então para evitar que ocorra esse deslocamento, nós vamos ter vários tipos de pino. Aí tinha Radix, FlexiPost e vários, né? Então você vai e tinha até a chavinha, né? Para você torcer aquilo e trava lá dentro. Ainda existe. Mas você imagina o tanto de tensões que nós estamos embutindo dentro dessa raiz. Isso não desaparece. Ela está ali. Então, conforme o indivíduo vai usando, o processo que destrói chama-se fadiga. Agora, a fadiga ela vai acontecer em qualquer situação. Se você já começa de uma maneira desfavorável, aí não tem o que fazer. Aí vai fraturar mesmo. Então, aqui está um erro de seleção de pino, um erro técnico de instalação desse pino e uma incompreensão de toda a biomecânica e do processo. Então é fundamental que a gente tenha essa compreensão. Vamos voltar aqui então. Dentro dessa compreensão desses tipos de materiais, eu falei para você de uma coisa que é super importante, a gente chama de rigidez, né?
essa tal rigidez, na verdade, é o que a gente fala de módulo de elasticidade. Se eu traçar aqui 2 gráficos, ó, observa que eu tenho muita tensão e pouca deformação para esse material A. E aqui embaixo, para um material B, eu faço um pouquinho de força e ele deforma para danar. Então são comportamentos biomecânicos bem diferentes. Na verdade, eu não preciso escolher, então esse é o melhor, então esse é o melhor. Depende de cada situação clínica. O fato é que vocês viram pelas nossas imagens aqui atrás, pela nossa conclusão, que eu preciso de uma biomecânica mais próxima da estrutura dental e de capacidade adesiva. Quem tem a capacidade adesiva, fibra. Quem não tem, metal. Em relação a essas propriedades biomecânicas, o que nós precisamos pensar? Vejam, se eu pego aqui um núcleo metálico, por exemplo, de níquel-cromo, ele vai ter aí em torno de 205 gigapascal de módulo de elasticidade, ou seja, de rigidez. Um pino de fibra, ele vai ter aí de 15 a 38, mais ou menos. Varia um pouco, depende do tipo de pino, da quantidade de fibra, da densidade de fibra, a disposição, o tamanho que ali existe. Tem pinos que têm fibras grandes junto com pequenas, tem outros que têm todas pequenininhas, então isso varia um pouquinho. E a dentina está aí girando em torno de 18 gigapascal. Então, observem que nós temos aqui dentina e pino de fibra mais próximos um ao outro. Então, eles são mais iguais do que a grande diferença que pode existir, que existe entre metal e dentina. Somado a isso, o fato da gente ter capacidade adesiva aqui e aqui não, então isso nos traz a informação importante para que eu possa diagnosticar as possibilidades de fraturas que podem ocorrer. Se eu tenho algo inserido dentro do dente que não tem capacidade de aderir, eu posso fraturar mais a raiz. Esse pode fraturar mais o dente. Só que é fundamental você entender que mesmo quando essas fraturas ocorrem, nós temos a chance de 2 tipos. Tem fraturas que podem ser catastróficas, ou seja, acabou, não tem mais jeito, e tem fraturas que podem ser restauráveis. Normalmente, gente, pela possibilidade de fratura induzida pelos núcleos metálicos serem fraturas mais radiculares, o normal é que o metal promova, quando ele promove, fraturas mais catastróficas. E os pinos de fibra promovam fraturas que tendem a ser mais restauráveis. Só que olha só, pinos não são blindados contra a fratura. Tá? Mas o que você pode fazer? Diminuir o risco. A primeira coisa para você diminuir o risco da fratura acontecer é ter esse entendimento aqui antes. Né? Você viu, poxa, beleza, os dois, mas eu preciso, além dessa seleção, eu preciso fazer com que esses dois indivíduos se unam muito bem. Com isso eu estou diminuindo o risco, mas é só isso? Não. No final eu vou deixar várias dicas para você conseguir ter essa identificação. Mas é importante que você saiba disso porque, desde que as fraturas possam ser restauráveis novamente, isso é importantíssimo para que você saiba da possibilidade eventual de fazer uma eventual recimentação. Né? Então, às vezes, você pode ter situações que te permite recimentar, desde que você identifique. Ó, deixa eu colocar aqui, ó, recimentar o pino. Né? Então, desde que você identifique que a fratura ou a trinca que ali ocorreu, ela não é catastrófica. E aí sim a gente vai poder fazer essa recimentação do pino.
Agora, raízes diferentes, como um fator de prevenção do problema, raízes diferentes precisam de pinos diferentes, certo? Raízes diferentes precisam de pinos diferentes. O que o Rodrigo quer dizer com isso para você? Você vai ter, não é só aquele caso capa de livro. Você vai ter situações, por exemplo, olha só, vou colocar aqui. Você vai ter situações aonde chega com remanescente dental. Opa, balançou aqui. Com remanescente dental, que é o caso do dente 21 aí, ó. Tem remanescente, maravilha. E do outro lado tem outros que quase não tem uma faixinha minúscula de remanescente. Além dessas situações que vocês estão vendo aí na tela, tem outras importantes também. Por exemplo, você tem casos de raízes curtas, né? Você tem casos de raízes dilaceradas, curvas. Você tem um paciente que tem redução de DVO. Puxa, por que ele tem aquilo? Você tem pacientes com diversas situações diferentes, antagonistas diferentes. Então, tudo isso monta um complexo para você saber escolher o melhor tipo de pino. Ontem eu coloquei a mesma enquete no meu Stories e lá no nosso grupo do Telegram, perguntando o que é que as pessoas acreditam que seria melhor nessa situação clínica que vocês estão vendo aí, ó. Exatamente aí. Qual você aqui, ó, vamos abrir aqui, ativar os comentários. Vocês que estão aí online agora. Qual dessas duas situações aqui é melhor? Dente 11 ou dente 21? Vamos fazer a votação aí, ó. Dente 11 ou dente 21? O dente 11, os dois estão com pino de fibra, tá? Os dois estão com pino de fibra. Mas no dente 11, nós vamos ter uma estrutura de remanescente bem pequenininha. No dente 21, já tem uma estrutura de remanescente bem maior aí. Quem tiver perguntas, por favor, vamos colocando lá no finalzinho, tá? Depois eu vou responder para vocês. Tem alguém perguntando quando você lança o curso? Doutora Vero Palácios. Nós estamos com o curso de pinos e as inscrições não estão abertas, tá? Mas em breve a gente tem informações legais a esse ponto para você. Vamos focar aqui no nosso desenvolver, que vocês vão ter conteúdo muito ainda, tá bom? Então não se preocupe com isso por agora, deixa essa preocupação um pouquinho mais para frente, tá ok? Ó, então eu tô vendo aí, a Silvana tá votando, ó, dente 21 teria um comportamento melhor, 21, 21, 21, 21, Marli, Maria, todo mundo votando no 21, certo? Sabe o que aconteceu? Mais de 90% das pessoas, eu não lembro exatamente o valor aqui, tá? Mais de 90% das pessoas votam no 21. E sabe o que acontece? Vocês estão errados. Mas não é possível, Rodrigo, pelo amor de Deus, não é possível. Sabe por quê? Olha só, esse estudo é um grande divisor de águas dessa interpretação que outros pensavam, sugeriam, mas não conseguiam provar. Esse pessoal liderado pelo professor Carlos, inclusive, eles receberam um prêmio de biomecânica internacional o ano passado, acho. O ano passado. Concorrendo com áreas da engenharia, com um monte de coisa diferente. E olha só que interessante. O que eles fizeram? Pegaram essa paciente aí, ó, restauraram com os pinos de fibra, como vocês estão vendo aí, fizeram a microtomografia para pegar essa estrutura e transportar isso para uma análise tridimensional em um software que identifica as tensões que estão ali, aí restaurou os elementos e colou até umas coisinhas que a gente cola
A engenharia também usa isso em pontes, né? E a gente transporta esse conceito para odontologia, chama extensômetro. É um sensor que você cola para ver as deformações da estrutura. Então, olha só, olha que bacana, eles colaram isso na paciente e conforme ela ia mordendo, o computador ia fazendo os registros lá. Então, eles criaram uma análise perfeita dessa condição dessa paciente e conseguiram mostrar que, ó, grava isso, anota. Talvez essa é a frase, uma das frases mais importantes do seu aprendizado aqui hoje. Grava isso. A férula uniforme é a mais importante. Tá certo? A férula uniforme. Por menor que ela seja, quando ela é uniforme, vejam só nas imagens aí embaixo que a distribuição das tensões ela consegue ser melhor do que do lado de cá, quando você tem muita estrutura de um lado e nada do outro. Quando você tem tudo circunferencialmente, a situação é melhor. Incrível mesmo, viu, Silvana? Incrível mesmo. É o contrário do que a gente pensa. Por isso que essa atividade que nós estamos fazendo aqui vai trazer muitos benefícios para vocês. Por isso que isso aqui se chama Quebrando Paradigmas com Pinos. Por quê? Está sedimentado na nossa cabeça um monte de conceito incorreto que faz o quê? Com que você tenha a chance de lidar com a maneira, nos seus casos clínicos, de maneira incorreta. E depois ocorre o problema e você fala pela madrugada, e aí, o que aconteceu agora? Eu não sei, eu cimentei e tal. Ué, por quê? Porque está faltando a palavra-chave que eu comentei com vocês nas 2 aulas passadas. Se você não viu, você está perdendo, porque eu te mostrei já os caminhos que você precisa traçar. Existem milhares de problemas que nós temos na nossa cabeça. E se você não tem esses conceitos, você vai ficar sempre em cima do muro, ou seja, inseguro. Essa é a palavra. Quem tem pouco conhecimento fica inseguro, aí faz errado e põe a culpa em alguma coisa. Então, para que nós estamos fazendo essa imersão toda? Para trazer o que para você? Essa palavra. Conhecimento que te traz segurança, informação e depois você se forma. Então é para isso que a gente precisa ter conhecimento. Aí eu te mostrei ontem como que você busca. Como que você busca esse conhecimento para destruir aquilo que está te travando, te amarrando. Olha lá no símbolo da imersão que tem 2 algemas que estão estourando aí. Ó. Não é à toa. Não é à toa. Então você precisa pensar, esse é um paradigma monstruoso que está aí. Ó. Ah, meu Deus do céu, nossa, por quê? Significa que vai dar errado? Não, não significa que vai dar errado. Significa que você precisa saber disso para saber como lidar melhor. Certo? Então vou voltar lá, tem mais anotações interessantes ali. Espera aí, tira aqui. Não, ainda tem que apertar aqui, tirou. Beleza? Vamos lá. Em relação à maior área de adesão. Vou falar disso agora. Aí a Rose fez uma pergunta interessante aí. Ah, mas e a quantidade de adesão? Naquele elemento que tem muita férula, você tem mais área disponível para adesão, só que essa área ali é muito pequenininha. Não é isso que vai fazer a grande diferença. O problema ali é que essa distribuição das tensões que ali ocorre, favorecidas, é lógico, né, pelos materiais aqui, ela acaba sendo desfavorecida pela quantidade maior de estrutura, muito grande de um lado do que de outro. Então, sempre a uniformidade, junto com a técnica adesiva, que vai ser ideal para o seu pino, não é naquela pequenina porção ali em cima, não, no dente anterior, eu estou dizendo, né? Mas em todo o canal, Senão, aí começa a acontecer aquele problema que a gente viu aqui antes, né? Beleza, eu tenho um comportamento biomecânico massa, mas a cola não foi bem feita lá dentro. Então, a cola não sendo bem feita lá dentro, não adianta esse comportamento biomecânico legal que você pode fazer existir
quando você tem um pino com dimensões das propriedades mais próximas ao dente. Beleza. Então, chegando aqui nesses 3 últimos itens que vão resumir o que eu quero que você use, que você lide daqui em diante, ó, que você saiba exatamente o que você tem que fazer. Então, a primeira coisa fundamental. Deixa eu pegar aqui outra canetinha. Vamos lá. Primeira coisa. Nunca, ó, jeito erradíssimo. Nunca use qualquer pino. Nem que seja pino de fibra. Nem que seja pino de fibra. Não é qualquer um que presta. Deixa eu voltar aqui. Olha só, outro dia um dentista, eu me esqueci o nome dele, lá de Manaus, relatou para mim: Rodrigo, eu faço 5, 6 pinos todo dia. E eu contei essa historinha acho que ontem, né? E eu comprei um kit de pinos, me mandou uma imagem lá no eBay. Um monte. Aí depois eu fui falando, poxa, mas quanto que custa? Fizemos a conta, ficava praticamente o mesmo preço de bons pinos aqui, feitos aqui no Brasil. Pinos da Angelus, pinos da FGM, que são provados cientificamente que são excelentes pinos. Existe um trabalho da professora Veridiana Novaes, que está publicado, acho que tem uns 3 anos, é isso mesmo, onde eles pegaram 10 pinos diferentes, 12 pinos diferentes, de várias marcas, o pino da 3M, que não tem mais no Brasil, pino da Ivoclar, pino da RTD, pino da Angelus, pino da FGM, vários tipos de pinos diferentes, e mediram as propriedades mecânicas desses pinos e relacionaram isso com aquilo que existe ali dentro. Existem pinos, como eu falei para vocês, onde as fibras são todas do mesmo diâmetro. Tem alguns que esse diâmetro é grande, tem outros que é bem pequenininho, tem outros que tem do pequenininho e do grande misturado. Tem alguns pinos que tem no processo de confecção, tabajara, e aí ele tem uma série de bolhas de defeitos internos. Tem pinos que a matriz resinosa que gruda as fibras é ruim. Então não é todo pino que presta. E daí, beleza, escolhi tudo bacana. Não é todo pino que presta. Então você precisa escolher os pinos certinhos. Rodrigo, qual seriam boas indicações? Essas 2 empresas que eu falei para vocês aqui no Brasil produzem pinos excepcionais. Tá? Angelus e FGM. Inclusive hoje a FGM trouxe para nós, né? Vai ser aí no finalzinho, nós vamos sortear. Hoje tem um kit monstro, né? Olha aqui, ó. Quem tiver aí com a gente, ó, vai poder ganhar um Silano, vai poder ganhar uma caixinha de pinos. A Coltene também mandou um adesivo, One Coat Bond SL. Também uma resina da DFL e uma resina convencional, né? E uma resina Flow também. Então, é uma quantidade de prêmios legal, né? Então dá para vocês se divertirem aí na lida com pinos e com as outras coisas que vocês forem fazer também. No finalzinho eu vou fazer esse sorteio aqui. Tem que estar lá no post que eu avisei ontem sobre essa live, tem que entrar lá e cumprir aquelas regulamentações que tem, né? De colocar lá 3 perfis aí que você marque lá para a pessoa saber disso. Tá bom? Então, primeira coisa, escolher bons pinos. Primeira coisa, escolher bons pinos, tá? Depois, sempre, ficou na dúvida, faça, tomografia ou algum tipo de aumento. O que eu quero dizer com esse aumento aqui? Aumento visual, né? Então, lembra lá desses aumentos visuais? Deixa eu puxar uma setinha aqui que vai ficar mais fácil da gente se lembrar, ó. Foto,
lupa, microscópio, certo? Ou você faz uma tomografia, esse é o melhor exame para tentar fazer o diagnóstico de uma fratura, de uma trinca, e daí você identifica se aquilo ainda pode ou não ser reaproveitado. Então é a primeira coisa. E depois que você teve isso, você ainda tem clinicamente alguns armamentos aí que você pode fazer uso. Aumentos visuais. Quer você use uma boa lupa, quer você use um microscópio, os endodontistas normalmente trabalham mais com isso, mas tem muita gente já começando esse trabalho também em outras áreas. E fotografia, né? Uma boa fotografia, você consegue ampliar isso bem e ter condições de visualizar. Então, essas são pontos fundamentais. Dicas finais, então, para resumir a sua atitude em conseguir ter mais sucesso nesse aspecto de identificar as fraturas, de resolver. Se o seu pino ele não tem adesão, primeiro item aqui, o seu pino não tem capacidade adesiva e continua soltando, inspecione trincas. Você já esgotou todo o restante, já esgotou a sua análise de oclusão, tá tudo legal, já esgotou a sua identificação do processo restaurador que tá bacana, então inspecione trincas. Tem várias maneiras disso, já comentei com vocês. Sempre faça um ajuste oclusal, bem feito. Por quê? Porque na estrutura dental, se você não ajusta, esse dente está sofrendo mais, está transmitindo mais tensões para aqueles pinos e aí a chance de fratura começa a ocorrer desde que você não tem um ajuste oclusal bem feito. Então precisa saber a oclusão para os pinos. Dê o devido polimento. Não adianta nada você fazer um bom ajuste e não polir, porque a superfície rugosa, ela concentra mais tensões do que a superfície bem polida. Então precisa ser bem polida. Vou fazer os meus pinos, escolhi fazer, por exemplo, os pinos de fibra, que você faça pinos super adaptados. Então, para isso, você pode, por exemplo, se dispor do reembasamento, né? Você pode se dispor dos sistemas CAD/CAM, você pode se dispor de pinos que têm aquela parte coronal um pouco mais volumosos, como por exemplo, aqui, ó, vocês estão vendo o da FGM, ele tem dois modelos. Esse é o DC, que ele é uniforme, né? Ele é troncocônico, mas ele não aumenta o volume aqui nessa partezinha. Mas tem um outro deles que é o DCE, tem uma letrinha E aqui. O que significa? É a série especial, aonde na parte mais coronária ele aumenta o volume. Em alguns casos você vai precisar disso. Tá? Então presta atenção nessas coisas. Um pino reembasado ou um pino feito no CAD/CAM também é bacana para a gente conseguir essa estratégia. E preserve dente o máximo possível usando técnicas adesivas. Desde que você desgaste menos a estrutura dental, a sua chance de sucesso ela aumenta drasticamente. Drasticamente. É absurdamente o quanto aumenta a sua chance de sucesso quando você tem essa oportunidade e usa o processo adesivo a seu favor, desgastando menos dente. Tá ok? Beleza? Vamos ver aqui as dúvidas. Se alguém tiver aí, pode ir colocando também. Tem uma caixinha aqui, ó. O Luiz pergunta, em que casos é melhor usar um pino metálico ao invés do pino de fibra de vidro? Eu não posso dizer a você aonde ele é melhor do que o outro, mas existem as indicações precisas, Luiz, para cada um deles. Quando você obedece às indicações, e eu diria a você o seguinte, que as indicações para o metálico, elas, na verdade, isso é outro paradigma que a gente tem,
para o metálico, elas são mais rigorosas do que para os pinos de fibra. A técnica dos pinos de fibra ela é muito mais sensível, né? A técnica, sim, sem dúvida. Mas os requisitos para o metal, eles são mais restritos. Porque se você não obedecer todos eles, a chance de fraturas e, como nós vimos hoje, fraturas radiculares, ela se instala violentamente. Então tem que prestar muita atenção nas melhores indicações para cada um para a gente trabalhar direitinho. Ontem eu comentei sobre isso, tá? Sobre algumas das principais indicações. Vamos ver aqui. Qual resina oferece o melhor reembasamento? Wesley, se você ainda não se inscreveu, essa é a nossa imersão, esse é o site de inscrição. rebitadorphd.com.br/inscrever pinos. É gratuito, vai ser tudo online, não tem dificuldade nenhuma. Por que eu estou falando para você se inscrever nisso? Essa sua pergunta tem uma aula sobre isso que nós disponibilizamos. O que nós fizemos? Disponibilizei 12 aulas, 10 aulas, na verdade. Estou achando aqui para você ver. Então, olha lá os temas das aulas bônus. Você fez a sua inscrição, você já tem tudo isso aí para você assistir. Ó. 10 aulas. 10 aulas para você assistir. Por que a escolha do cimento resinoso faz você ter mais sucesso? Por que a resina de preenchimento é importante? Olha aí, vocês tinham acabado de perguntar. Como escolher um pino de fibra de vidro que adapta a todos os canais? Qual a importância da limpeza do canal? Por que a broca do pino define toda a resistência? Escolher a resina de reembasamento aumenta a resistência do pino? Olha aí, 2 aulas dentro do tema que você falou. Para não soltar, basta ter um LED poderoso? Uma opção de pinos acessível, justa no canal e super resistente? Qual pino de fibra é mais resistente? Com qual fibra? Não tem como ganhar dinheiro com os pinos? Será? Então, todos esses temas aí, você fez a sua inscrição, essas aulas já estão disponíveis, está liberado. Aí você vai assistir essas 10, são 10, essas 10 aulas. É porque são 10 aulas, 12 lives como essa que vocês estão vendo aqui. Essas lives aqui, elas ficam, nós estamos gravando ali, e depois ela passa pelo processo aí do pessoal da edição, e aí eu jogo o link lá na nossa comunidade no Telegram. Tá? Lá na comunidade do Telegram vai ter a aula e vai ter o áudio. Tem um áudio, para quem não está lá, você pode escutar o áudio. Pô, vou malhar, vou dirigir, não sei o quê, não tem jeito de eu ficar assistindo. Você liga lá o celular e vai escutando. Tá certo? Então nós estamos fazendo um movimento em prol de vocês mesmo, é para você poder aprender a coisa com vontade e crescer nesse tema aí, para a gente poder crescer juntos. Maurício, eu reembaso com a Z100. A Z100 não é uma boa. Lá na aula, lá você vai ver as indicações de materiais, tá? A Z100 é a resina que mais contrai do universo. Tá? Então tem outras melhores para você utilizar para isso. E a Z100 também ela é muito, eu costumo falar isso, ela é meio mantegosa, né? Ela não fica quietinha no lugar. Então isso pode te dificultar o processo de reembasamento, tá bom? Tem outras, tem bem melhores lá do que a Z100, tá? Grande abraço a todos vocês. Tirem um print aí da tela, manda para o seu amigo, porque realmente vai valer a pena a gente tecer essa caminhada juntos para a gente crescer e todos nós podemos sermos melhores e unidos. É o que vale a pena, tá ok? E põe aí, ó, o que é que eu mais aprendi nessa aula hoje, tá? Hashtag conto com vocês. Valeu, gente. Um grande abraço e até amanhã.